oficial, já anunciaram. Ô vida, eu sei que o Oliveira te irritou bastante no jogo contra o Volta Redonda, que o João Vitor também te irritou com o gol contra. Felipe Coutinho, Deus que me livre, que atuação pavorosa. Você perdeu a paciência. Agora, Marcelo Santana e Pedrinho, tá tirando o seu sossego. Porque, olha, eu tô quase vendo a hora que o Vasco vai botar a mão no telefone, sei lá, celular, mandar e-mail, zap, o que for. Serginho, volta. Ah, volta, Serginho. Nada de segunda divisão da Turquia, não volta. Ai, família, a temporada aqui começou de uma forma, né, o vascaíno entendendo assim, sei que não é pra gente mirar aqui ou ali, mas tá ficando legal. Agora, tem que reforçar, né, o setor ofensivo, trazer bons jogadores, e não chega de jeito nenhum. E isso preocupa demais. Uma temporada que a gente, né, tinha ali a expectativa, a perspectiva, podemos dizer assim, de ser uma temporada tranquila, já não tá caminhando por ali. Porque se não chegar jogadores de qualidade na frente, o Vasco vai ter muita dificuldade. E esse jogo contra o Volta Redonda foi a prova viva disso. Então, família, a gente vai trocar uma ideia sobre essa situação aí do Bruma, porque o Edmundo, né, mandou um recado aí pro Pedrinho, bota a cara criticando o Marcelo Santana. A gente tem aqui uma informação do jornalista Gilmar Ferreira, mais uma, né, defendendo aí basicamente o Marcelo Santana, dizendo que ele não tem culpa de nada nesse caso, mas claro, a torcida tá pegando no pé do Marcelo Santana, inclusive citando, né, é Coelho, é Wanderson, é isso, é Rony, é todo mundo, e o Brian Rodrigues e o Vasco não acerta com ninguém, e claro que a gente já vai projetar também o jogo contra o Série C. Eu quero trazer aqui uma resenha que o Sorato estava participando, entende um pouco de bola, né? O Sorato ainda mais do comando ofensivo, e a galera também da Rádio Transamérica. Perguntaram lá para eles, quem é o favorito para quarta-feira? Série C ou Vasco? Você imagina a resposta? Pelo amor de Deus, né, família Vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre a classificação do Campeonato Carioca, porque agora há pouco, né, teve uma partida Madureira contra Maricá, e me parece que o Madureira ganhou por 1-0, né, chegou ali a 9 pontos, e o Maricá tinha a possibilidade, né, de ultrapassar o Vasco, mas acabou perdendo. Então o Vasco entra aí na próxima rodada contra o Série C, ainda na segunda colocação. Família, rapidamente trocar uma ideia aqui sobre o Capasso, porque hoje, né, teve essa informação aqui da galera lá do podcast Cruz Maltino, falando que o Tadjeres, né, vê o Capasso como uma opção para a zaga. E ontem teve até uma resenha, que eu nem troquei aqui essa ideia com vocês, né? Acho que foi uma informação do jornalista Fábio Torres, que o Vasco ou o Tadjeres sondou, né, um centroavante lá, deixa eu ver o nome aqui, né, Federico Girotti, eu acho que esse é o nome, jogador que já passou pelo River Plate. Por que eu tô falando isso? Porque aí fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Eu não sei se a página do Tadjeres, que cobre o Tadjeres, repercutiu essa informação, né, aqui do Brasil, do Fábio Torres, ou, né, eles têm a apuração deles lá em relação a esse jogador, né, faz, assim, sentido, não sei se aconteceu de fato, né, uma sondagem, o oferecimento do atleta, porque o Vasco também, né, busca aí um jogador para disputar a posição, para ser reserva do Verratti nesse momento. E aí não sei se tem uma possibilidade de trocar ali os jogadores, né, não sei, só tô levantando aqui essa bola, né, por causa das informações aí que estão surgindo. Mas agora há pouco também, né, a galera lá do BTB Esportes colocou aqui uma informação, acho que é da galera do Análise Vasco, dizendo que é bem provável que o Capasso, né, vai ficar no Vasco aí pro restante da temporada. Nesse momento ele não tá participando das partidas, né, sendo relacionado, porque eu acho que tem um problema aí, né, ele não tá regularizado, mas vai resolver e ele deve, né, ser aproveitado. Eu acho difícil, né, eu sei, poxa, depois do último jogo, né, acabou que muita gente levanta essa possibilidade, né, depois do fubá ali do João Vitor, que não tava tão mal assim, né, mas infelizmente teve aquela infelicidade ali. Eu acho até que do Oliveira foi pior, né? Porque a do João Vitor ele foi, né, tentar cortar a bola e acabou indo em direção alguma. A do Oliveira foi uma pichotada danada, e a galera já levanta, tá vendo, o Capasso merece uma oportunidade. Eu acho o Capasso muito limitado, né, e eu acho que o Vasco deveria sim ter a ideia aí de negociar esse atleta, de tentar a troca, de trocar esse jogador com algum jogador que possa, né, uma posição que é carente no Vasco, como uma, né, a de centroavante, que o Vasco não tem um reserva, vai ter que trabalhar aí com o Ryan. Eu acho interessante, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar um pouco, né, trocar uma ideia sobre a partida contra o Série C. E aí eu queria trazer aqui, Sorato, a
galera da rádio Transamérica pra gente pontuar algumas coisas visando esse clássico aí contra o Fluminense. Se liga só. Isso, o professor René Simões preciso no resumo que fez a situação do Vasco, né? Acho que e isso se reflete dentro do campo. A gente tem visto essa dificuldade ofensiva do Vasco. O Vasco consegue se aproximar bem até do último terço lá e rondar a área do adversário, mas não consegue fazer jogadas de penetração, de finalização, o acabamento das jogadas com muita dificuldade. É preciso melhorar isso. O Carille é atento a isso. Está trabalhando o que ele pode para tentar melhorar isso, mas precisa ainda de reforços, né? Homens de velocidade, isso, né? Que conseguem ali dar uma aquela carência, velocidade, principalmente sair um pouco elenco. daquela dependência dos cruzamentos para força o Verratti, ofensiva, né? Exatamente, que voltou a marcar, mas que não é aquele jogador de construção, de explosão, é o cara da definição. Mas tem que ter alguém que chegue para o Verratti definir, e é o que está faltando. O Adson está aí para voltar após mais um probleminha de saúde, ele que é um atacante, né? Um ponta, né? Que o Vasco precisa. O Bruma, né, que estava em negociações, acabou decidindo por ficar em Portugal, no Benfica, no time do técnico Bruno Lage, que a gente conhece muito bem aqui, por ter conduzido o Botafogo no ano passado, mas a bem da verdade é que ainda faltam alguns reforços. É complicado pedir paciência para a torcida do Vasco, que eu nunca vi uma torcida tão resiliente como a do Vasco e tão precisa ali. Eu já tinha dito semana passada, quando vou fazer jogos em São Januário, realmente o Caldeirão faz a diferença. E essa torcida tá levando esse time, já tem algumas temporadas na Série B, né, Sorata? A torcida nunca desistiu. E no momento que viu ali um caminho que acabou não se confirmando, a questão da SAF, né, da 777, que foi um problema, o Pedrinho ainda não conseguiu resolver, o time ainda não tá aquilo que se espera, embora tenha melhorado. Eu penso isso, né? Passa muito do início de trabalho, né? Assim, o Vasco mudou de treinador, chegou o Carille, está colocando a ideia dele, ele tem elogiado os jogadores que são jogadores inteligentes, estão assim já assimilando a ideia que ele tem de jogo, mas é o tempo, precisa de tempo para poder massificar isso e isso os movimentos saírem automaticamente, naturalmente, e a gente vê o Vasco fazendo muita força, principalmente na construção ofensiva, né? O Vasco ainda é arrastado, não é uma coisa natural, então o Carille buscando uma melhor forma e alternativas com o que ele tem hoje e, obviamente, que com reforços que precisam chegar. Gabriel, o Vasco, infelizmente, não ganha de um time que disputava a Série B e empatou com o Bangu. Tudo bem que é início, todos fora de forma ainda. Será que já é hora de ligar o alerta? Quanto antes, melhor. Eu não me empolguei com aquela sequência de vitórias, mas também não vou me desesperar com o empate diante do Volta Redonda. Empate esse, muito causado por erros grosseiros do João Vitor e do Oliveira. Situações que preocupam, mas que não definem algo coletivo. Pois é, e o Oliveira foi tão bem no jogo anterior, né, cara? A pichotada dele no segundo gol do Volta Redonda é uma brincadeira de mau gosto, né? Não pode acontecer em jogo nenhum da temporada. Também não vou me desesperar com essa sequência, não. Sigo aqui no mesmo caminho. O Vasco precisa se reforçar, buscar atacantes, equipar um pouquinho mais o elenco e dar tempo pro Carille trabalhar. Fala, Gustavo. Com relação ao clássico, Vasco e Fluminense, os dois vêm de uma partida fraca tecnicamente. A última partida não conseguiram mostrar um bom futebol. Devido a todo o contexto de cada time, quem que é o favorito para esse confronto? Grande abraço. E aí, Gabriel? Eu sei que vocês têm assim, um apetite absurdo por essa questão de favoritismo. E nessa eu não tenho nenhum problema em afirmar que é basicamente um jogo sem favoritos. Eu acho que o Vasco tem um ambiente mais tranquilo e talvez isso deixe ele o Vasco no 51-49 com o Fluminense. Vamos lá, né? O Vasco tropeçou com Volta Redonda, a galera fica chateada, mas também não tem nada de absurdo dentro do planejamento do Vasco. Até que o Vasco tá fazendo aquilo que se espera, tá vencendo os pequenos, já tem uma pontuação de segurança e o trabalho parece que evolui bem. Agora, por parte do Fluminense, a pontuação ruim, um trabalho que parece que não evolui. Pela questão do ambiente, eu acho que o Vasco vai chegar um pouquinho mais tranquilo. É isso. Família, vou falar diretamente para os jogadores do Vasco. Olha só, se fosse ao contrário, o Série C na situação do Vasco, nas primeiras colocações, e o Vasco, nesse momento, fora da Taça Rio e podendo até ficar fora da Copa do Brasil de 2026, você sabe o que ia acontecer? Entendeu, Coutinho, Paulinho, Tietê, Oliveira, sem pichotada, tá? Sabe o que ia acontecer? O Série C ia terminar de afundar o Vasco. Sem sombra de dúvidas. Você vai concordar comigo, tenho certeza que você vai concordar. Então a gente tem que parar de levantar defunto. Porque o Vasco gosta muito disso, de levantar defunto. Então não tem que, o defunto, fazer o defunto levantar. É afundar eles, sabe? É afundar eles. E além disso, o Vasco tem que dar uma resposta depois da partida pavorosa. Pode chegar um ou outro torcedor aqui e falar, poxa, Thiago, mas empatou, valeu pela luta. Não, família, não é por aí, não é esse caminho. Porque o resultado, cara, na minha visão, é o que menos importa.
Claro que perder não é legal, né? Valeu, beleza, um ponto, valeu, perder não é legal, em qualquer situação. Mas, cara, a atuação, a performance, é isso que a gente tem que tirar nesse momento. E o Vasco jogando contra um time mais organizado, com um pouquinho mais de investimento, o Vasco pavoroso. Então, assim, a gente tem que se preocupar também com a atuação, com a performance, com o individual de cada atleta, com o coletivo, que nada funcionou. Foram muitos jogadores, mas muito abaixo da merda. Coutinho, a zaga, o trio ali de meio campo, sabe? Nossa Senhora! Então a gente tem que dar uma resposta e afundar. E claro, né, a gente pode ser pé no chão, não, Vasco é favorito. Vasco tem que afundar o Fluminense. Na minha opinião, o momento deles é terrível. Tem que afundar, terminar de afundar. Em relação ali, né, cara, o que o Sorato falou, eu puxo a seguinte resenha, família. Vai chegar o momento que as críticas, as cobranças, elas vão ser direcionadas para o treinador Fábio Carille. Isso é claro. Na minha visão, isso é claro. Porque, olha, o que o Vasco está fazendo hoje, nesse momento, de opções, montagem de elenco para o Carille trabalhar, isso é muito difícil. Eu debato isso aqui com vocês e peço até pra galera comentar aqui, né? De repente, um time que joga parecido com o Vasco, sem ter essa opção de velocidade na frente, cara, eu não vejo. Eu acompanho Premier League, La Liga, futebol italiano, né? Os estaduais, aí a gente assiste aí Campeonato Paulista, não tem nenhum time que joga sem essa peça. O cara pode até ser ruim, não ser bom de bola, mas ele corre. Ele faz corredor, ele ajuda taticamente, ele puxa contra-ataque, e o Vasco não tem essa peça. Então, realmente, o que o Sorato falou ali, que o Carille, no início de trabalho, tá ajustando, precisa... Concordo, né? Treinador é importante nesse sentido, tem que criar variações, mas tem que chegar reforços, tem que chegar. Eu tava agora há pouco assistindo o Tá Na Área, e eles estavam comentando sobre o Vasco, né? Sobre o Bruma, sobre os reforços, né? A última atuação do Vasco. E o comentarista, ele foi muito feliz. Ele fala assim, cara, é importante, é maneiro, né, esse modo que o Vasco tá tentando jogar, de posse de bola, de triangulações, mas você precisa, dentro de uma partida, no seu time titular, ter mais opções de jogo. Não tá dando no toque de bola, como foi contra o Volta Redonda, vai ser na velocidade, vai ser na imposição física. Aí você já tem também a jogada, né, da bola aérea, que é muito forte, que o Vasco tem com o Verratti, então você tem que ter outras alternativas. Nesse jogo, né, contra o Volta Redonda, a gente não conseguiu. A gente não tem, na verdade, essas alternativas. Então, Pedrinho, pelo amor de Deus, cara, tem que tentar aí o mais rápido possível contratar alguém. Família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo pra gente falar sobre essa situação aí do Bruma e repercutir, né? Muita gente criticando aí o trabalho do Vasco, e eu acho sim que tem que criticar, mas eu queria também pontuar aqui algumas questões, né, família? Queria passar primeiro, o Edmundo, né, que falou agora há pouco na live, cobrando o Pedrinho, também criticando o Marcelo Santana. Se liga só. A galera tá meio chateada, porque o Bruma parece que deu uma entrevista lá em Portugal, dizendo que gostaria muito de vir pro Vasco. E aí a diretoria me parece que dormiu, né, que bobeou nessa aí. Eu nunca fui muito fã do Marcelo Santana, embora não o conheça bem. Acho que ele, de fato, é meio que devagar no mercado, enfim. E nunca fui, assim, nem muito a favor desse modelo de negócio, né? Que tenha um diretor de futebol, que tenha o CEO lá da SAF. Eu acho que o Pedrinho tem que botar a cara e tomar todas as decisões mais importantes. E aí, concorda com o Edmundo? E foi o que eu comentei com vocês no início do vídeo, né, família? Já foi anunciado e tudo, né? Bruma é jogador do Benfica. E aí, cara, vendo tudo que tá acontecendo no dia de hoje, agora na parte da tarde, eu não sabia de algumas situações, né, que o Benfica teve interesse nesse jogador um pouco antes, mas como ele vinha de uma lesão, o Benfica recuou. Mas aconteceu aí, né, a tal da lesão do Di Maria, e aí o Benfica não pensou duas vezes e foi atrás do Bruma. E aí eu queria pontuar uma situação com vocês, que eu estava até trocando uma ideia com meu amigo Júlio, né, lá de Santa Catarina, mandar um abraço pra ele. A gente tava ali trocando uma ideia sobre o que aconteceu hoje, né? E eu falei pra ele, cara, é difícil, assim, eu entendo que na situação que o Vasco tá, onde você mira jogadores que tem mercado, né, que o clube atual conta com ele, então quer uma questão financeira pra liberar, pra contratar outro jogador, ou você também vai ter aí, né, claro, concorrentes interessados também nesse jogador, outros times, né, quero dizer, que é o caso do Brian Rodrigues, né, o América
teve uma dificuldade, que é o caso do Bruma. Então eu entendo, família, que aqui é muito quente. Ó, tô até com prata aqui pra ventar, por isso que eu fico gaguejando aqui. Nossa, que calor esse aqui. Mas vamos lá. Então eu entendo que não é fácil contratar esse tipo de jogador com status de titular. Por uma questão financeira, por uma questão de estrutura, talvez o jogador também, né, possa olhar ali, poxa, não é um time que vai me proporcionar brigar por título. O que pega em relação ao que eu tô falando é que, de fato, né, teve o Brian, me parece, ele queria jogar no Vasco, e no caso do Bruma, é justamente o que eu tava conversando com esse meu amigo. E aí o Júlio falou, pô, Thiago, mas não tem comparação, irmão, quem é Benfica perto do Vasco? Só que aí, cara, é claro que ele, falando isso, eu concordo. Poxa, o Vasco é muito maior que o Benfica, mas e o atleta? Como é que ele enxerga isso? Na cabeça dele, família, ele jogando num grande time de Portugal, ele tá mais próximo da seleção portuguesa, né? Me parece que tem a possibilidade dele jogar aí, né, o mata-mata da Liga dos Campeões, sabe? Então é complicado, é difícil. Eu tenho até aqui, né, essa questão do Gilmar Ferreira falando, ó, sobre o Marcelo Santana. Tá aí, ó. Intermediários brasileiros tentaram convencer Bruma a acertar com o Vasco. Torcida do Vasco chateada com a decisão do atacante Bruma, que preferiu acertar com o Benfica a cruzar o Atlântico para tentar a sorte no futebol brasileiro. Entendo, mas é o mercado. E neste caso, especificamente neste diretor de futebol, Marcelo Santana, não teve muito o que fazer. O negócio foi conduzido por intermediários brasileiros, que tentaram até domingo seduzir o jogador. Mas Bruma, de 30 anos, de perfil controverso e tido como um jogador de personalidade egocêntrica, fez exigências financeiras que o Vasco não tinha como arcar da forma como ele e seu representante gostariam. Então, assim, são detalhes, são apurações que a gente não sabe. Eu vi o Lucas Pedrosa falando no SBT que o Vasco deveria ter mandado um representante para lá, para tentar, né, convencer o jogador, falar do projeto e tudo mais. Então, assim, família, eu entendo que contratar esse nível de jogador, seja o Brian Rodrigues, seja o Bruma, é difícil, é muito difícil. Então, cabe, claro, a crítica, mas também entendo que não é fácil, né, no atual momento do Vasco. Agora, eles estão lá, Pedrinho é o presidente, Marcelo Santana é o diretor de futebol, tem que dar o jeito deles, né? Tem que dar o jeito deles, porque senão a temporada do Vasco vai ser complicada, vai ser difícil. E tá aqui, né, o Nils Almirante até destacou, faltam 25 dias para o fechamento da janela de transferência. Então, ó, a corda tá apertando. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.